Não há como negar que há dispensações na Bíblia. Mas você tem que entender algo sobre dispensação. Primeiro, não significa que Deus foi mudando de ideia no decorrer da história. Isso não significa que Deus foi mudando de plano no decorrer dos anos. Deus não muda de plano. Amém, queridos? Deus criou o homem para viver no paraíso, mas o homem caiu, agora Deus então inventou um outro plano. Não é assim. Deus falou que o homem viveria de acordo com a sua consciência, mas ele se corrompeu. Deus então envia o dilúvio, porque o homem nunca responde adequadamente a Deus. Então Deus então precisa mudar de plano. Presta atenção, Deus não é pego de surpresa. Deus não tem plano B. Deus ele tem apenas um plano. Deus não muda de plano. Deus não depende do homem. Deus não depende de homem nenhum. Deus estabeleceu o seu plano. Lá em Gênesis 3,15 ele é revelado. No dia em que o homem peca, Deus então ele libera a primeira profecia, e ele diretamente diz essas palavras. E ele diz o que? Gênesis 3,15, falando com a serpente, com o diabo: porém inimizade entre ti e a mulher. Aqui ele está falando com quem? Com a cobra, com o diabo. Então a primeira profecia foi dita por Deus diretamente para quem? Para o diabo. Tenha isso em mente, o que eu estou te contando. Entre a tua descendência e o seu descendente. Deixa eu te perguntar, descendência é algo que envolve uma pessoa ou muitas pessoas? Muitas pessoas. Essa descendência é descendência de quem? Da serpente. Mas ele diz: o teu descendente é o descendente da mulher, que é um descendente. Então preste atenção, todo homem nasce na terra, nasce filho da serpente, mas vocês nasceram de novo. Não há mais inimizade entre você e Deus, porque hoje recebemos a natureza de Cristo em nós. Só que a serpente ali entendeu, preste atenção, você nunca mais vai ler a Bíblia da mesma maneira, estou te contando. Ali a serpente entendeu que a mulher iria dar à luz um filho, o descendente, e esse filho iria então derrotar a serpente para sempre, porque diz o texto, a profecia: este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ferida no calcanhar sara em 3 dias. Cabeça esmagada é morte e destruição. Pela sua morte ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, Satanás. Você não tem mais que viver debaixo de medo da morte. Você não tem mais que viver debaixo de medo de nada, porque o Senhor Jesus é o Senhor de vida. Ele é o Senhor da morte, mas Ele é o Senhor de vida. Ele é o Senhor do céu, Ele é o Senhor da terra, Ele é o Senhor até do inferno. Ele é Senhor sobre tudo e todos. Então Deus ele estabeleceu um plano, mas esse plano ele vai se desencadear e se desenvolver na história. Amém? Aprenderam isso? Outra coisa que você precisa entender: Deus não muda de planos. Os planos de Deus é sempre o mesmo. O que muda é o nível de revelação. Adão teve revelação de Cristo, sim ou não? Sim. Mas ele não sabia o que você sabe. Ele não conhece o que você conhece. Eu estou te falando de alguém que ouviu a voz de Deus audivelmente, mas mesmo assim ele não sabia aquilo que você sabe hoje. O que ele sabia apenas era que o filho viria da mulher, e que o filho iria esmagar a cabeça da serpente. Ele creu nisso, sim ou não? Sim. Por que ele creu? Porque ele chama a sua mulher, e ele fala o que para ela? Eva, nós vamos viver. Eva, nós não iremos morrer. Deus disse que se comesse do fruto morreríamos, mas Ele matou o animal em nosso lugar. E agora Ele disse que você terá um filho, Eva.
depois da queda é que Adão dá o nome da sua mulher. E qual é o nome que ele dá para ela? Eva. E qual é o significado do nome Eva? Vida. Ele creu que não morreriam, ele creu que iriam viver. O sinal disso, dessa fé, é o nome que ele dá à sua mulher. Não é maravilhoso isso? Adão colocou o nome da sua esposa de Eva, que significa vida. Ou seja, eles não estão mais debaixo de uma sentença de morte. Coloca o nome na esposa de vida. Então a maneira dele demonstrar a fé, crendo naquilo que Deus disse, é através do nome que ele deu para sua esposa. Quantos estão entendendo? Por isso que você vai encontrar Adão lá no céu, porque ele creu no Messias. Ele não sabia tudo que você sabe, mas ele sabia o suficiente para ser salvo. Quantos dizem amém? Terceira coisa que você precisa entender: não existe salvação por outro modo, não existe salvação por outro meio. Em todas as épocas a salvação sempre foi pela graça mediante a fé. Pastor, mas lá no Éden havia graça e fé? É claro que sim. Qual é a graça? Deus falou para Adão: se você comer desse fruto você morre. Mas Deus mata o homem, sim ou não? Ele não dá ao homem aquilo que o homem merece. Isso é graça. Deus pega o animal, ele mata o animal, sangue é derramado. Depois lá em Apocalipse diz que esse animal era um cordeiro. Deus mata o cordeiro, da pele do cordeiro ele faz uma roupa para o homem. O homem agora está vestido e revestido do cordeiro. Isso é graça. Adão tinha que morrer, mas o animal morreu em seu lugar. Isso é graça. E por que houve fé? Porque Adão creu. Creu quando? Quando deu o nome de vida para sua esposa. É uma expressão da fé. Então mesmo lá no Éden a salvação já era pela graça mediante a fé. Então entenda uma coisa de uma vez por todas: a salvação nunca foi pela lei. Paulo diz que a lei não é capaz de salvar, a lei não é capaz de justificar. A lei foi dada para que o homem perceba, admita, declare, confesse, reconheça que ele é pecador. Então mesmo no Antigo Testamento a salvação era pela graça mediante a fé. Todos aqueles animais que foram mortos, que foram sacrificados, eles apontavam para o sacrifício perfeito que viria, que é Cristo. Por que hoje ninguém chega aqui trazendo um bode? Por que ninguém chega nesse culto trazendo uma pomba? Por que ninguém chega aqui trazendo uma rolinha na hora da oferta? Ou um cordeiro? Por quê? Porque o cordeiro de Deus já foi morto, que é Cristo. Nós não estamos mais na sombra. Hoje já temos a realidade que é Cristo. Mas aqueles sacrifícios que foram feitos no Antigo Testamento, todos os anos, o sumo sacerdote pegava aquele cordeiro, sacrificava no Santo dos Santos, pegava o sangue e aspergia sobre o propiciatório, e ali os pecados eram perdoados. Mesmo no Antigo Testamento, a salvação era pela graça mediante a fé. Mas eu costumo dizer que funciona da seguinte maneira: os animais oferecidos como sacrifício para perdão de pecados no Antigo Testamento, para o pagamento da dívida, é igual pagar algo com cartão de crédito. Quando você paga uma dívida com cartão de crédito, você está pagando realmente? Sim ou não? Não. Quando que realmente você paga aquela dívida? No dia que vem a fatura. E vem ou não vem? Esse dia é o que Paulo chama de dia mau. E naquele dia que você pega a fatura e você paga a fatura inteira, você está fazendo valer
tudo aquilo que foi passado no crédito. Cada sacrifício feito no Antigo Testamento, 1500 anos de animais sendo sacrificados, é o crédito. Passa no crédito, vai ser no crédito, passa aí no crédito, o crédito mais uma vez, passa aí no crédito. Mas teve um dia que a fatura chegou, o escrito da dívida, a fatura foi cravado na cruz. O Cordeiro de Deus, o sacrifício único, perfeito, eterno, suficiente, foi realizado no Calvário e fez valer todos os sacrifícios que haviam sido feitos anteriormente. Diga para o seu vizinho: a salvação sempre foi pela graça, mediante a fé.